Olá amigos, Matheus Starling e Daniel Figueiredo para o canal da Starling Academy of Music, que é um canal para músicos, entusiastas e toda a família brasileira. E se você não conhece a nossa escola, presencial aqui no Rio de Janeiro, adulto, infantil e virtual para todo mundo. Galera, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e botar o sininho para receber notificações, tá? E comentar, curtir e todo o resto aí. Bem, no vídeo anterior eu estava falando sobre, né, artistas que influenciaram a gente, álbuns que foram divisor de águas, e falei assim, dá para ficar a vida inteira falando sobre isso, e que depois de 40 anos ouvindo música... Nossa. E o Joe Scofield uma vez falou isso, o cara perguntou para ele, cara, quais são as suas influências? Ele falou, pô, amigo, você perguntar para mim hoje quais são as minhas influências, é muita coisa. Então a gente começa no rock, eu comecei no metal, depois vai pra música brasileira, Djavan, daqui a pouco você tá no jazz, daqui a pouco você tá ouvindo tudo. E aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes o álbum que é uma quebra de paradigma pra gente, não é no mercado, porque a gente é muito novo, ouve uma coisa que a gente acha que é nova, mas às vezes não é tão nova, mas pra gente foi novo, tem uma ligação emocional com o álbum. Mas a gente queria falar hoje um pouco sobre a música brasileira, porque a gente tem algo tão incrível no nosso país, né? Que já foi feito tanta coisa boa, que só se a gente ficar olhando no passado, a gente consegue se alimentar, mas é uma máquina que tem que continuar andando. Mas eu percebi muito, obviamente, né? Eu já era muito fissurado por música brasileira antes de ter morado nos Estados Unidos, mas quando você chega lá, as pessoas têm brilho nos olhos, assim, quando elas falam, pô, você é brasileiro, né? Como eu estava no meio musical, então já é uma coisa meio que direta. Nossa, você é brasileiro, cara, eu amo Tom Jobim, eu amo Vinícius, eu amo Hermeto Pascoal, eu amo Ivan Lins. Lá, normalmente a gente conhece muitos cantores, né, e os compositores. Então você pega aí de Tom, Vinícius, Ivan Lins é muito conhecido. Eu tive um professor meu, cara, que falou o seguinte, cara, eu sou apaixonado por Djavan. Eu falei, você conhece Djavan? Ele, a minha lua de mel, em 80 e pouco, ele falou, no Japão, eu fui num show do Djavan. Caramba. Então assim, cara, Djavan tem uma ligação emocional. Eu falei, caraca, uau. Ele falou assim, cara, conheço tudo de Djavan. E é engraçado porque eu tive um professor também chamado Alain Mallet, que eu até reencontrei ele no ano passado, quando eu fui na Berkeley. Ele me dá um abraço, ele, caramba, Matheus, tal. Ele falou uma coisa engraçada, ele falou assim, cara, eu era tão obcecado pela música brasileira, pela letra, suavidade, que o meu sonho era no Brasil ele falou assim, pô, vou chegar no Brasil, eu ouvi uma pessoa falando, eis aqui um sambinha feito de uma nota só. Ele falou que quando desceu no aeroporto, o cara, táxi, táxi, táxi. Ele, caraca, bicho, não é nada disso. Mas tem esse negócio, né? O João Gilberto fez muito sucesso nos Estados Unidos. Mas então o que eu quero dizer? Você pega que a exposição da música brasileira no mundo foi através do álbum do Tom Jobim com Frank Sinatra, que foi um álbum só de músicas do Tom Jobim. Sim. Meu irmão, que honra, né, bicho? Mas a coisa que nem a brasileira, a portuguesa, né? Aquela cantora, Carmen Miranda levou uma brasilidade antes, né? Então eu acho que a Carmen, ela trouxe muito aquela coisa caricata, exatamente. É uma coisa meio que de cinema ainda, né? Mas esse álbum do Tom Jobim, o Frank Sinatra, aí foi assim, cara. Aquela coisa, o Frank Sinatra naquele momento foi um ícone tipo Michael Jackson. Vamos botar um nome desse hoje. Eu nem sei se hoje em dia tem um nome nos Estados Unidos que tem esse peso assim. Hoje, com o passar do tempo, cada vez menos. Então, você pega o Frank Sinatra, que era assim, cara, o número 1 do mundo, e acabou. Então ele gravou um álbum com o Tom Jobim meteu a cara dele lá, cantou junto, fizeram um turnê. Então, desde esse álbum, a partir desse álbum, a música brasileira foi colocada num patamar. E vamos botar que ficou uns 20 anos com a bossa nova, a queridinha, todo mundo que tocava jazz tinha que tocar música brasileira. Então você vê que o músico de jazz americano, ele teve que obrigatoriamente colocar no repertório dele a música brasileira. Se você pega o Real Book, que é o livro com os temas de jazz mais importantes do mundo, o compositor que tem maior número de músicas é o Tom Jobim. Não é nenhum outro. Você vê que doideira. Não é o Wayne Shorter, não é o Miles Davis, ou os outros compositores grandes. É o Tom Jobim, cara.
Caramba. Você vê que coisa incrível, né? A Garota de Ipanema foi uma das músicas, costuma ser uma das músicas mais tocadas em todos os anos. Você tem no Real Book ali, Garota de Ipanema, você tem Wave, você tem Insensatez, você tem Inútil Paisagem. Então você tem, tô falando de 4, mas tem pelo menos aí mais 3 ou 4 músicas. Tem Água de Beber. Então a gente está falando de algo que às vezes as gerações mais novas não tem como contabilizar isso, né? Então você pega aí, a gente está falando dos anos 60, os anos 80, até os anos 90, aí você já começa, o jazz já perdeu aquele sabor, junto com isso, naquela popularidade, a música brasileira também deixou de ter. Então você percebe que a música brasileira nunca mais conseguiu a exposição que ela teve um dia. Então até hoje, quando você fala de música brasileira no exterior, é isso aí. Ninguém está preocupado, ninguém está ouvindo o que está sendo feito agora, a não ser que você participe de um nicho. Sim. Seja, né, às vezes tem um artista, um funkeiro, vai, lança um negócio, que um DJ tal, põe lá. Mas são coisas assim, por exemplo, Black Eyed Peas botou a música do Sérgio Mendes, então dá aquela retomada de vez em quando. Mas quando a gente fala ainda de música brasileira no exterior, ainda é referente a esse período, né? Quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Eu acho até uma piadinha, uma brincadeira. Eu não gosto de tocar uma música 2 vezes. Eu não sei tocar música nenhuma. Só tem uma música que eu sei tocar, que eu toco de vez em quando, é o Wave. Ah, é? De todas as coisas que eu sei, essa aqui eu quero tocar, essa aqui eu vou tocar de vez em quando. É a única. Se eu pedir para tocar qualquer outra música, eu não sei. As pessoas não acreditam nisso, mas é assim. E tem um lance que eu não falei no outro vídeo de influências, que eu não falei do nome do Pat Metheny, só que eu gostei muito da sonoridade dele, do som de guitarra, né? Ele tem um som diferenciado. Sim. E ele também tem uma conexão brasileira muito, ele ajudou o Tony Horta, ele ajudava a exportar a música brasileira. Tem um samba de um disco dele muito engraçado, que é samba tipo desfile de escola de samba, que ele tentou fazer jazzificamente no disco ao vivo, é muito engraçado. O Naná Vasconcelos tocou com ele, então ele tem uma conexão muito grande. Mas o que eu queria falar que é muito engraçado é que eu comecei a escutar, e daí a pouquinho, sem tirar nenhuma música dele, só escutando. Aí um dia, um amigo meu chegou, cara, porra, o seu jeito de tocar tá me lembrando o Pat Metheny. Bicho, eu fiquei 2 anos sem escutar o Pat Metheny. Eu fiquei de castigo, eu me coloquei de castigo. Porque pra você ver que só de escutar a coisa já vai entrando, você já vai seguindo, né? Mas só esse adendo que eu queria falar, que eu acho muito engraçado, que aquilo foi, caramba, vou ter que parar. Parei, esse negócio tá entrando aqui, né? Ele também tem um som uma personalidade muito forte, né? Você consegue, assim, distinguir muito claramente, pô, esse é o Pat. E é até engraçado, porque quando eu fui estudar lá fora, um professor até brincou assim, olha só, cara, aqui 50% das pessoas que vêm tocar guitarra aqui, tocar guitarra jazz, 50% quer tocar igual Pat Metheny, 50% quer tocar igual George Benson. Que isso? Você, qual dos dois? Eu falei, pô, nenhum dos dois, cara. Que doideira. Eu adoro Pat Metheny, mas sempre é um som mais mellow, né? Sim. Um som bonito, aquele som bonito. Mas tem um disco dele só de distorção, que é muito doido. Ele dá umas piradas de vez em quando. Ele teve muita coisa experimental, legal, com sintetizador, que ele ficou uns 15 anos com aquele negócio ligado, né? Eu sou apaixonado por ele. O tecladista é outro cara músico que as pessoas não dão o valor que merece. Ele O tecladista dele, o cara, o Lyle Mays, é uma coisa, tem uns trabalhos, inclusive gravou, acho que tem uma música que não sei se acho que é a composição dele mesmo, que se chama Choro ou Chorinho, no primeiro disco do Lyle Mays, disco solo. Vale a pena aí, vou dar uma procurada, porque o disco dele é maravilhoso. Ele também tem um jeito de tocar que eu nunca vi ninguém tocar, meio um dedilhado que ele faz no teclado assim, e solos que ele faz maravilhosos, cara. Tem uma música Are You Going With Me, que é uma coisa que inclusive é meio bossa nova, é uma bossa nova que não é bossa nova. Quer dizer, completamente influenciado, mas não é uma bossa nova tradicional. E essa música também é uma das músicas que eu mais escutei na minha vida. Tem um solo monstro gigantesco, tanto do Pat quanto do Lyle Mays, que eu acho que um dos solos mais bonitos que já fizeram
na vida. E mais uma coisa, assim, uma música totalmente influenciada pela bossa nova. E o que a gente está falando isso, na verdade, é o seguinte, galera. Para você olhar para o futuro, você precisa antes olhar para o passado, né? Ninguém constrói nada do nada, né? E eu estou fazendo isso, na verdade, não seriamente um apelo, mas é uma dica que eu deixo e um bom conselho. É você passar um tempo, gastar um tempo pesquisando esses grandes compositores, grandes músicos da nossa música brasileira. Então, eu estou falando aqui de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes, Edu Lobo, Ivan Lins. Por exemplo, Ivan Lins acabou de lançar um álbum lindo, com temas conhecidos dele. Eu esqueci o nome do álbum, vou até pegar aqui para ver aqui. Alguma coisa brasileira, com arranjos de metal. Poxa, só arranjo bom. Tá no streaming ali, então, né, de graça, né, galera? Você no streaming eu vi ali. Hoje não tem desculpa, não achei, não tenho. Então, assim, é legal você ouvir e gastar um tempo pesquisando. Por quê? Mesmo que você não queira tocar, que você, meu negócio é metal, meu negócio é rock, meu negócio é blues, você, de certa forma, ritmicamente vai interiorizando isso e você pode criar diferenciais no seu som, tocando outras coisas, porque você está incorporando, até às vezes, sem perceber, elementos da música brasileira. E se você tem qualquer pretensão de ter qualquer coisa fora do Brasil, é muito difícil você conseguir qualquer coisa no exterior sem esse diferencial. E hoje em dia também, como a gente tem como a fusão de estilos meio que virou o padrão, né? Ninguém toca mais nada puro. Então tá aí algo que você pode pegar, que é da música brasileira, porque você já tem uma conexão automática com o Brasil, com o público, né? Você misturar um pouco de forró, um pouco de ijexá, um pouco de samba. O Joyce Satriani gravou um forrozaço. Há pouco tempo? Vou te mostrar. Sério? Seríssimo. Um forró, eu não sabia. Agora, vou profundamente nessa coisa da influência brasileira. O disco que o Sepultura fez com os índios... Chaos AD, né? Não lembro agora. É o Chaos, né? Acho que eu vi um documentário do Sepultura e é impressionante. Com os Yanomamis, né? Não, esqueci o nome da... Acho que não é não, hein? Não? Xingu, não? Só que é o seguinte, o depoimento dos caras que são grandes estrelas do heavy metal, falando sobre o Sepultura, o disco do Sepultura, quer dizer, eles foram lá na raiz do Brasil mesmo, não pegaram nem aqui a superfície, já foram lá, e esse disco impactou na vida de grandes músicos, cara, de Metallica, de Skid Row, sei lá, um monte de gente, depoimentos assim, que o cara fala, aquele disco assim, bateu, discão mesmo. O antes e depois daquele disco. Eu comprei esse disco em vinil na época, eu lembro. Pra você ver o que os caras tinham. Os caras tinham um negócio aqui que, cara, bicho, não adianta ficar lá na Escandinávia. Não, bicho, a gente tem que pegar o diferencial. Isso aí. Porque é um disco de metal extremo, mas com percussão pra caraca, né? Tem aqueles pum-pum. Mas as quebras não eram com bateria, era com percussão pesada, com um monte de tambor, né? E também tem muita simbologia nisso, né, cara? Que você pega e grava um negócio com os índios. E faz um clipe com isso, né? Você lembra que tinha um clipe? Sim, sim. Até se não me engano, até essa música mesmo, Chaos AD, que são com os índios e tudo. E que, pô, cara, isso aí, imagina no exterior, você tem essa imagem, uma jogada também de marketing junto, né? E não existe, meu irmão, sucesso sem jogada de marketing, né? Então, tudo são as peças, né? Pra coisa funcionar, tem que ter todas as peças do jogo. E uma coisa que eu acho muito curioso, que eu já me deparei várias vezes, é você gostar de um artista que foi muito influenciado por outro, mas você não gosta desse outro. Sim. Isso é muito engraçado. Isso é engraçado, é verdade. Eu já encontrei alguns assim, não vou citar nomes aqui para não constranger. Eu falei, peraí, bicho, esse artista que te influenciou, cara, eu escutei muito na minha adolescência. Pô, tá bem melhor, saiu cara. de lá e veio pra cá, bicho. Como é que foi essa triangulação que eu não entendi? É muito curioso. Mas eu vi um cara que eu gostava de vários guitarristas e os caras falavam, meu irmão, minha grande influência foi o Jimi Hendrix. Aí eu vi o Jimi Hendrix e falei, pô, esses caras estão de sacanagem. Eu achava Jimi Hendrix ruim, sabe? Eu também não consigo escutar, não. Até hoje? Até hoje, né? Por quê? É muito mal gravado. Sim. Então eu entendo, respeito,
entendo completamente, acho maravilhoso ali a função que teve. Mas é muito mal gravado, tudo é tudo muito bagunçado. Ele tem uma sujeira no som. É porque eu gosto muito de Jimi Hendrix, porque ele era um roqueiro que arriscava, mano. Isso, não, tem todo. Né? Tem aquela coisa do Miles Davis ali, né? E tanto que eles iam gravar um álbum junto que nunca foi gravado, ia ser algo incrível, né, cara? Nossa. Dois caras, assim, vanguardistas, né? Enfim. Mas isso é questão da época, né? Gravações muito antigas, assim, chega a doer o ouvido, com aquela coisa mal. De repente alguém acha aí umas fitas abertas, né? E remixa aquele negócio. Pra ficar um pouco mais agradável. Porque, cara, é muito barulhento, né? As coisas que eu tive acesso, aí foi chegando um ponto que eu desisti. Não, cara, eu já sei, já veio ali no Woodstock, já vi show, beleza, já sei a função que ele teve, já assisti documentário, filme dele. Cara, mas eu me lembro que na minha cidade, lá em Cabo Frio, tinha eu era novo, tinha 13, 14, tinha uma locadora de CDs e de VHS. Pô, ninguém que deve ter 20 e poucos anos nem deve estar entendendo nada. Tinha uma locadora de fita de vídeo e de CD. Você alugava CD, já teve isso? Acho que não. Enfim, né? Não, mas a minha cidade é... Mas a minha cidade é bem essa aqui. Aí, cara, o pessoal falava tanto de Jimi Hendrix, aí tinha lá um CD, um VHS dele em Woodstock. Falei, cara, vou alugar esse negócio aqui. Eu comecei a ver, eu achei tudo tão ruim, cara. E mó doideira, um monte de gente pelada dançando. Falei, cara, o problema deve ser eu, porque eu não tô entendendo nada, tô achando tudo estranho. O cara, aquela música de 20 minutos, um monte de tambor no meio, parecia até um centro de macumba. É muito doido. Muito doido. Mas cara, o Woodstock, naquela época, né, eu acho muito interessante como que a época do ser humano, o clima que está passando o ser humano, ele influencia a música. Sim. Isso é muito interessante, se você for vendo as conexões, né? E tem coisas mais que as pessoas sabem, a religião influenciou na música. Não, você não pode cantar esse intervalo aqui. Você não pode, não, agora que está vendendo é música de missa. E o cara tinha que fazer música para missa. E isso é muito curioso, né? Que tem várias coisas que vão influenciando a música. A música não é só a música que vai sozinha, né? Sim, é interessante você falar isso. Já estamos saindo da música brasileira aqui, né? Mas o Getro da Silva lá, né, o professor da Berkeley brasileiro, que está lá há muitos anos dando aula na Berkeley, ele uma vez falou uma coisa comigo que eu achei interessante. Ele estava falando, não sei de quem, ele falou assim, cara, hip hop não é um estilo de música. Eu falei, como assim? Ele, cara, é um movimento cultural. Se você entende o hip hop como movimento cultural, você entende o que é hip hop como música. E você vê que realmente o hip hop ele surgiu dessa maneira, isso moldou a maneira como se canta. Se você não entender esse contexto, né, e não se colocar, você não entende o estilo. E muitos outros estilos de música estão atrelados a um movimento cultural do momento, né? A etnomusicologia estuda isso, né? Tem um documentário maravilhoso sobre o hip hop no Netflix que explica todo o processo e é muito curioso como foi as coisas se unindo assim e foi se transformando. O cara começou com uma coisa, com uma brincadeira, não sei o quê. O cara que pôs a mão, colocava a mão no vinil para fazer scratch, por exemplo. Antes, eu lembro que você pegava o vinil assim, cara. Não tinha. Aí quando ele colocando a mão no vinil, todo mundo, que isso? Tá maluco, bicho? Porque ele descobriu que isso dava aquele som. Meio percussivo, né? Então esse cara é vivo até hoje, quer dizer, pelo menos quando fizeram o documentário. E é muito legal a dança, e foram misturando tudo. Mas a gente divagou aqui um pouco. Divagou. Mas tem informações boas aí. Tem informações interessantes. Então é isso, galera. Deixa os comentários, contribuam aí para novos vídeos. Ficar com Deus. Valeu. Abraço.